está aqui começando hoje mais um evento do Comitê de Sustentabilidade da CAMBC, né? Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Já desde logo gostaria de fazer uma provocação a todos. Quem quiser deixar a câmera aberta, né, para a gente interagir melhor, serão super bem-vindos, né? A ideia hoje aqui do nosso evento é a gente falar um pouco sobre algumas iniciativas relacionadas à CPR Verde, né? Como que instrumentos econômicos saem e podem beneficiar, né, o meio ambiente, ou seja, como é que empresas, o mercado financeiro podem se utilizar desses instrumentos econômicos para benefício do meio ambiente. Então, por isso que da Amazônia para a Faria Lima, como a biodiversidade das nossas florestas impulsiona os negócios com net positive em prática ESG, né? Hoje a gente terá o prazer aqui também de ouvir a Maria Tereza Umbelino. Ela é CEO e fundadora do ecossistema BMW, economista e especialista em gestão de finanças, com mais de 30 anos no mercado financeiro. O Brasil Mata Viva ela foi criada há mais de 13 anos com um ecossistema integrado por um conjunto de produtores rurais, entidades, cientistas que desenvolveram protocolos, metodologias, com uma combinação única de qualificações sob a liderança do e-mail, uma empresa fundada por ela em 1997. Então, hoje, a iniciativa BMW ela tem um patrimônio natural, né, valorado em mais de 76 bilhões de unidades CS, né, créditos florestas, ativos de conservação financeira. Também ouviremos o Carlos Sacco, também é da iniciativa BMW. Ele é engenheiro civil, empresário, né, da área de tecnologia da informação desde 1983. Ele é sócio fundador da ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Foi chairperson do Comitê de Software da Anshan, que é a Câmara Americana. E hoje ele é diretor das operações de áreas de benefícios da ABS desde 2013. E, por fim, o Márcio Souza, que ele é gerente de operações logística da Postal Log, que também vai trazer algumas iniciativas bem interessantes, como da Natura. E eu que vos falo, me chamo Jean-Marc Sasson, sou presidente do Comitê de Sustentabilidade da CAMBC, sou advogado ambiental, sou head de ambiental, da área de ambiental, mudanças climáticas e ESG, e também da área de regulação e novas tecnologias do escritório Lima Feitos. Tenho mestrado também em engenharia ambiental e urbana na PUC, Rio, em parceria com a Universidade de Braunschweig, da Alemanha. Sou professor do EMEC, coordenador de Direito Ambiental da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro. Sou coordenador de SD da Future Law, que é a maior EdTech da América Latina. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar aqui com uma breve explanação sobre o CPR Verde, né? A gente tem visto algumas iniciativas, como eu falei, do mercado, né, principalmente do mundo corporativo, que tem buscado estimular e impulsionar novas ferramentas de crédito, né, para empresas, indústrias, investidores, para estimular essas práticas sustentáveis, né? Então, algumas dessas iniciativas têm se aliado ao mercado agro, né, aos produtores rurais, na busca, né, de preservar o meio ambiente. Então, a gente tem visto também um movimento europeu, né, principalmente, onde tem se exigido uma maior preservação das nossas florestas, né? Eu acho que isso é muito latente na mídia, inclusive, onde tem se afirmado cada vez mais sobre o aumento do desmatamento da Amazônia. A gente tem visto
principalmente iniciativas de due diligence, né, antes de adquirir algum produto ou serviço, para entender se esse produto ou serviço está vinculado a desmatamento, né, ou alguma responsabilidade ambiental. Então, algumas iniciativas têm sido tomadas, principalmente legislativas, né? Então, no ano passado, né, a gente teve duas iniciativas legais. A primeira delas foi a Lei 14.119, né, de 13 de janeiro de 2001, que é a Lei de Pagamento de Serviços Ecossistêmicos, e depois teve o decreto que criou a CPR Verde, né? A CPR Verde, ele é um instrumento econômico, me arrisco a dizer, o mais utilizado hoje pelos produtores rurais. Ele existe desde 94, né? Só que somente em 2021 foi criado o CPR Verde através do decreto 10.828 de 2021. Então, esse decreto que regulamenta, né, a emissão da cédula de produto rural, CPR Verde, que vincula o CPR Verde às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas de seus biomas. Então, nada mais é que um título de crédito para pagamento por serviços ecossistêmicos, né? Então, o que seriam esses serviços ecossistêmicos, né? Então, como eu falei, a Lei de Pagamentos por Serviços, por Pagamento de Serviços Ambientais, né, PSA, ela traz algumas definições, como o que seriam esses serviços ecossistêmicos. Eles estão divididos em serviços de provisão, serviços de suporte, serviços de regulação e serviços culturais, né? Basicamente, serviços ecossistêmicos são benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, né? Então, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais. Por sua vez, o decreto que regulamenta o CPR Verde, ele traz e vincula a emissão do CPR Verde a algumas condições, né? Como, por exemplo, a redução de emissões de gases de efeito estufa. Hoje, o combate à emergência climática, eu nem falo mais em mudanças climáticas, hoje a gente vive uma emergência climática, ela está no topo, né, da lista dos problemas identificados pelo mercado financeiro, né? Ano após ano, no Fórum Econômico Global, as mudanças ou a emergência climática é identificada como o principal problema a ser combatido na agenda ESG, né? Outra condição para a emissão da CPR Verde é a manutenção ou aumento do estoque desses carbono florestal, ou seja, a partir do momento que você cria condições para manter uma floresta em pé, você tem condições de emitir esse CPR Verde, ou, por outro lado, você conseguir reduzir o desmatamento, a degradação de vegetação nativa, é o que a gente chama de adicionalidade de algum dos projetos, né? A conservação da biodiversidade também é o pré-requisito para a emissão dessa CPR Verde, a conservação dos recursos hídricos, conservações dos solos ou outros benefícios ecossistêmicos. Qualquer um desses benefícios aqui que eu citei precisa estar acompanhado de uma certificação para uma terceira parte, né? Então, você precisa... a emissão dessa CPR Verde, ela precisa estar lastreada, tá? Muito bem. Há uma estimativa, então, desse mercado, né, de emissão de créditos. O Ministério da Economia estimou, quando do lançamento desse decreto, né, do CPR Verde, em um mercado de 30 bilhões de reais em 4 anos. Então, basicamente, hoje, a CPR Verde permite que produtores negociem, né, a manutenção de uma floresta em pé, ou seja, você está pagando, você está criando um instrumento para
pagar a manutenção das florestas em pé. E agora, feita essa introdução, essa pequena introdução, eu passo a palavra ao Carlos, que vai explicar um pouquinho como é que isso tem sido feito pelo mercado, né? Então, ele vai falar um pouco como que essas iniciativas têm saído da Amazônia e têm sido levadas à Faria Lima. Obrigado. Bem-vindo, Carlos. Fica aí à disposição do comitê e excelente palestra. Ok, obrigado, Jean, em seu nome. Agradeço aí toda a diretoria da Câmara Brasil-Israel Rio de Janeiro, com o apoio da Carminha, da Henriette e da Gabriela, que está nos bastidores, viabilizando o dia de hoje. É muito importante, né, eu costumo dizer, né, que eu, como engenheiro civil, a gente sempre começa uma obra pelas fundações e tendo aí as suas explanações com os aspectos jurídicos e legalistas, né, é muito importante para que todos que estejam aqui nos ouvindo tenham certeza que existe uma base jurídica que traz segurança jurídica que hoje nós, empresários, tanto almejamos, né? Mas é importante também dizer que esse título, né, da Amazônia para Faria Lima, ele traz uma informação muito importante para todos nós e que nos diferencia sobremaneira nesse nosso mercado, né? Porque ele traz segurança e ele traz garantia, né, para as nossas vidas e para a vida do planeta. É muito importante. É importante também dizer como é que nós chegamos até aqui, né? Hoje esse mercado é um mercado muito novo, costumo dizer, né, muito paraquedista, né? Vamos entrar nesse negócio, dá para comprar barato e vender caro, mas a história da BMW, ela remonta aí no fim da década de 70, início da década de 80. O Brasil naquela época tinha um lema que era integrar para não entregar, ou seja, precisamos integrar a Amazônia antes que os estrangeiros venham para cá. E lá nos inícios dos anos 80, o pai da Maria Tereza, nossa CEO da BMW, começou a investir em terras naquela região e foi comprando, e ao longo desses quase 20, 30 anos, ele adquiriu um patrimônio significativo em terras, em florestas nativas, que com o advento, aí, conforme o Dr. Jean aqui falou, o Código Florestal de 2012 trouxe a obrigação legal de você deixar 80% das áreas como reserva legal. E do dia para a noite, houve uma perda de 80% do patrimônio, que trouxe desgosto, levou à depressão e depois à morte. E a Maria Tereza, como uma filha dedicada, analisando isso tudo, ele falou, nossa, e já vinha trabalhando em paralelo com o valor das florestas, junto com a ciência da universidade, da Unesp, junto com outros órgãos, e aí nada melhor do que ela mesma, daqui para frente, seguir essa história dela, muito interessante. Antes, eu só queria soltar o vídeo antes da fala da Maria Tereza. Gabriela, por favor, você passa aquele vídeo e, na sequência, Maria Tereza, a palavra é sua. É preciso realinhar a economia para que carregue e assuma essa responsabilidade da conservação de floresta. Este é um momento onde eu vejo que os agricultores podem ser reconhecidos. É um grande privilégio vir dos Estados Unidos, aqui ao Mato Grosso, para conhecer e ver de perto um grupo de produtores dedicados à conservação. As gerações futuras dependem da sua atitude hoje. Por
favor, Maria Tereza. Muito bom, Carlos. Obrigada aí pela introdução. Eu quero agradecer ao Jean pelo convite, pela oportunidade de apresentar aí esse trabalho inicial aí nosso no sentido de inserir aí a conservação da natureza nos processos econômicos, no processo de geração de riqueza. Bom, o BMV, como o Carlos colocou aí, nasceu de um ideal, claro, de uma dor aí até uma dor de família, né? E uma realidade que nós vivenciamos aí aqui no Brasil, a exemplo da minha família, vários produtores vivenciam ainda isso hoje. Então, nós nascemos com o ideal de não contrapor aquela necessidade que é da conservação da natureza. Então, o BMV nasce com o ideal de falar, olha, é fundamental o desenvolvimento desse trabalho de conservação da natureza. E conservar a natureza é uma atividade econômica. E foi nesse sentido que nós viemos trabalhando todo esse período aí de 15 anos, construindo ciência, marcos regulatórios, todo um processo de que pudesse transformar, primeiro, a conservação da natureza fosse reconhecida como atividade econômica, com agricultura de conservação da natureza, para que isto pudesse originar e dar legalidade ao produto que nasceria, que é a UCS, que nasceu fruto desse trabalho de aplicação de ciência, junto com a Unesp, junto com os certificadores, junto com professores da UCLA, né, da Universidade de Los Angeles, para valorar esse benefício que o Carlos bem colocou, esse benefício da floresta, e nós empacotamos, como o Jean citou aí, no marco regulatório aí sobre a questão da CPR Verde. Então, nós transformamos, a partir da identificação de ciência, de medição, de valoração, de ir a campo, nós conseguimos identificar e quantificar e valorar esse benefício ecossistêmico da conservação de florestas. Então, o nosso objetivo foi, olha, a partir da aplicação da ciência, com consistência toda técnica, com marco regulatório, transformar a conservação da natureza em um produto. E assim o fizemos. A partir da ciência aplicada, conseguimos empacotar esses benefícios da floresta, que são, no mínimo, 27 serviços ecossistêmicos, entre ciclagem de água, entre proteção de solo, entre habitat de fauna. Essa identificação vinculada, linkada à conservação, ao carbono ali estocado, mantido vivo, né, na forma de floresta. A partir dessa mensuração, nós conseguimos criar a unidade de medida, um produto que a gente chama Unidade de Crédito e Sustentabilidade, a UCS, que é um produto que se transformou numa commodity, ao ponto de a própria CPR Verde, a Cédula de Produto Rural, ela foi muito inspirada. Nós tivemos a oportunidade até de participar da discussão do grupo de trabalho junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, até para mudança da lei do agro, onde parte disso era reconhecer que a conservação da natureza era uma agricultura, e para isso a agricultura de conservação da natureza, para que se nascesse o produto que realmente fosse contemplado para o instrumento financeiro Cédula de Produto Rural Verde. E isto, a Cédula de Produto Rural Verde é um instrumento de entregar a unidade de crédito e sustentabilidade, que é a unidade desse benefício gerado pela conservação daquela área, daquela natureza. Então, foi o veículo que nós conseguimos construir para que quem é proprietário de áreas de reserva pudesse vender esse produto, materializar. E dentro
do próprio Código Florestal, bem tangível, incorpóreo, transacionável, e nós partimos para construir realmente esse produto. E esse produto virou a unidade de crédito e sustentabilidade, que é entregue, que é comercializada via cédula de produto rural, é um instrumento de crédito para a produção, que viabiliza a produção desse produto da agricultura. E, inclusive, a primeira cédula de produto rural verde foi registrada por nós, da B3, foi um trabalho em conjunto com a B3, para que, da mesma forma que existisse a cédula de produto rural de milho, de soja, agora, na B3, existe o cédula de produto rural verde, que é a cédula de produto rural da Unidade de Crédito e Sustentabilidade. Então, a UCS hoje é tratada como uma commodity, e isto já é um processo aí já maduro de comercialização. Então, para todo esse processo, o BMV atua em 3 verticais, que é uma AGTEC, que cria, que origina, que mensura, que transforma essa atividade de proteção na UCS. Outra, foi desenvolvida toda uma tecnologia específica para que isto viesse, transformasse, fosse colocado em um armazém, e no caso um armazém eletrônico, que já utiliza blockchain para dar segurança desde 2017. E essa fintech, que é a Access, ela é uma empresa que é uma estrutura tecnológica que registra a titularidade dessa unidade de crédito e sustentabilidade, e é o balcão que entrega para que as empresas utilizem essa UCS para suas práticas ambientais, sociais e de governança, né? Então, ele busca o produto. Então, ele utiliza essa commodity para este fim. Então, a estrutura tecnológica para buscar é a Access, e essa terceira vertical, que é uma estrutura também tecnológica de certificação, as empresas é o balcão onde a empresa vai lá buscar para que tenha essas práticas. Então, essas 3 verticais, que é a SDTech, que é a certificação digital, resolve uma dor das empresas, que é o acesso a ter uma prática, pelo menos uma prática que aderente aí aos critérios ambientais, sociais de governança, ou seja, ela tem uma certificação. Isso hoje já é uma realidade até com micro e pequena empresa, e esse foi o propósito de resolver essas 2 dores. Uma, de um lado, produtores rurais, proprietários de áreas, de terem renda com a conservação da natureza a partir da comercialização desse produto. E, de um outro lado, nós temos aí a solução para que as empresas, independente do porte, tivessem uma certificação segura, sem risco de reputação e nem nada. Pelo contrário, é um ganho reputacional. Ou seja, o BMV trouxe essa solução para que as empresas possam inserir dentro do seu core, dentro da sua atividade, dentro do seu processo operacional, a prática ESG está em consonância com os critérios, com hoje os critérios que investidores interessam que empresas que estejam engajadas. Então, o fato dela adicionar isso, a UCS, independente da sua atividade, dentro do seu core, ela estará aí tendo esse benefício do reconhecimento de gerar externalidade positiva aí para a comunidade. Então, o BMV trouxe tudo isso, é uma infraestrutura que traz aí mais de 78 parceiros, já tem plataformas que atendem a estratégias de políticas públicas e políticas privadas, a exemplo do que nós vamos ver aí a próxima apresentação, que é uma inteligência que uma empresa de logística hoje, ela independente do porte, ela leva para empresas gigantes a solução ESG a partir de um processo dessa estrutura tecnológica desenvolvida aí pelo BMV. Então,
a luta do BMV foi criar toda essa infraestrutura e colocar esse produto no mercado. Então, já há comercialização de produtos internacionalmente e o que é melhor, independente do porte, as empresas hoje têm uma prática ESG segura, ou seja, vai trazer para os balanços ambientais, independente da empresa, superávit no balanço ambiental, que mais do que simplesmente cumprir uma obrigação de um quesito, seja lá de emissão, seja lá de pegada hídrica, hoje a empresa, com este produto, com essa commodity, que ela pode tanto adquirir via processo de investimento, adquirir na CPR Verde, no ambiente, por exemplo, da própria B3, ele pode ir no balcão e buscar a certificação. Então, toda essa infraestrutura está pronta aí com o BMV para trazer essa solução no mercado, onde é necessário que todos os processos produtivos carreguem a obrigação e cumpram com a sua obrigação da conservação da natureza. Então, só que a proposta foi transformar isto numa riqueza. E é isso que o BMV trouxe aí, essa proposta e essa estrutura hoje está pronta e acessível aí no mercado. Obrigada aí. Obrigado, Maria Tereza. Acho que essa palavra segurança reputacional que você citou, ela é extremamente importante e todos aqui presentes, acredito que valorizam essa questão. As empresas investem em marketing, investem na sua marca, mas elas não podem, de forma alguma, escorregar num ponto muito importante, né? A gente tem ouvido por aí essa questão do tal do greenwashing, né? Que também começando no nosso setor. Então, essa segurança, né? Quando a gente fala agora, voltando ao nosso título, da Amazônia para Faria Lima, é essa segurança da origem, da onde vem isso. Então, essa segurança da que a origem ela tem lastro, ela tem ciência, ela tem verificação, certificação de um puro de origem, né? No mercado agropecuário se fala, né, puro PO, puro de origem. Então, isso traz uma segurança. Obrigado, Maria Tereza. Márcio, vamos escutar como é que isso impacta no dia a dia. A gente ouviu a teoria, a gente viu agora nós vamos estar um pouquinho de prática, né, no dia a dia das nossas vidas, como que nós somos impactados com a BMV. A palavra é sua, Márcio. Muito bom. Obrigado, primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer aí a oportunidade, né? Maria Tereza sempre nos encantando aí. Quando a gente assumiu essa pasta aqui dentro, cada incursão dela traz para a gente assim, uma riqueza de detalhamento e a gente traz para dentro de casa muita coisa para poder propor para o nosso cliente aí soluções. Eu vou falar um pouquinho da Postal, como que a Postal, o que a Postal faz, quem somos e como que nós empacotamos, né? Pegando a fala da Maria Tereza, como que nós embalamos tudo isso para levar para o nosso cliente uma solução ambiental, visto que todos os nossos clientes são multinacionais, grandes multinacionais, e elas têm um apelo muito grande de fora para trazer soluções sustentáveis dentro das suas unidades de negócio. Eu posso compartilhar com vocês o material que eu produzi aqui, rapidamente? Sim. Ok. Está na tela para todos? Ok. Então, vamos lá. A Postal é uma empresa, nós somos um operador logístico especializado em logística de material promocional. Material promocional, para nós, é uma coisa muito comum, todo mundo aqui sabe o que é, mas muita gente não sabe o que é o material promocional. Então, o material promocional é todo material que impulsiona a venda de um produto. Então, todo material que é produzido pelo marketing, que está na ponta de venda para vender o produto, ele é material promocional, visto que ele está atrelado às verbas de marketing, tá? Então, vou dar exemplos aqui bem simples para todo mundo identificar.
Então, quando você vai numa geladeira de energético da Monster, ou da Coca-Cola, e você vai pegar um produto, esse equipamento, ele é material promocional, o equipamento geladeira. A geladeira do sorvete da Kibon, ele é um material promocional. Todo aquele material que identifica o produto na gôndola do mercado, da farmácia ou do ponto de venda, ele também é material promocional. Materiais que estão em eventos, em feiras, todos eles entram dentro dessa carteira. E a Postal faz a gestão desses materiais para os nossos clientes. Então, todo material comprado por eles vem para a Postal e a Postal faz essa administração. Opa, não está mudando aqui. Então, a Postal é uma empresa que está há 20 anos no mercado, fazendo logística de material promocional, e nós temos aí uma estrutura para o nosso negócio muito bem montada. Nós temos 3 CDs, né, centros de distribuição, onde armazenamos e fazemos a gestão dos nossos clientes. Então, nós temos a nossa unidade, que é a nossa matriz em Cotia, a nossa unidade em Vargem Grande, que nós estamos estabelecidos dentro de um condomínio logístico, que nos possibilita os nossos projetos de expansão crescer, e essa unidade de Jundiaí, que ela foi montada para um cliente. Então, isso demonstra a força que a Postal tem para crescimento. E ainda falando em armazenagem, a Postal oferece para os nossos clientes armazenagem no Brasil inteiro, através de bases coligadas, que são os nossos parceiros, não são filiais da Postal. Porque a essência do nosso negócio não só é armazenar, mas é armazenar no Brasil inteiro, porque esses materiais servem de apoio para as equipes de campo que vão implementar, positivar ou fazer algum trabalho de campo nas suas regiões. O que a Postal vende? Quais são os produtos da Postal? Nós vendemos armazenagem, manuseio e distribuição. Esses são os pilares do nosso ecossistema e o que traz a receita financeira para a Postal. O manuseio, ele é cercado de uma série de características, né? Eu recebo material, eu faço manipulação, eu faço montagem de kits, eu embalo, etc. Então, tem uma série de etapas aí que estão dentro dessa caixinha de manuseio. Armazenagem, simplesmente manter o material armazenado. E o transporte, nós conhecemos o Brasil, a nossa complexidade é o grande desafio, que é encontrar solução para o cliente com as suas necessidades. Então, eu tenho todas as modalidades de transporte dentro do nosso negócio. Eu tenho frete rodoviário, eu tenho frete aéreo, eu tenho correios, eu tenho frete fracionado para pequenos volumes, eu tenho carga fechada. Então, tem toda essa complexidade, essa variação de modalidades que a Postal identifica, olha para a demanda do cliente e seleciona a melhor opção. Falando de compliance, né? Essas são as nossas credenciais, nós temos as certificações e licenças, né? Nós temos ISO, nós temos Meta, nós temos TFS, nós temos LGPD e nós temos Anvisa. Então, essas credenciais que nos colocam para jogar dentro dessas grandes companhias que são os nossos clientes. Aqui eu mostro alguns dos nossos clientes, né, os principais. Nós temos cerca de 45 clientes dentro da nossa carteira e eu apresento aqui os principais clientes. Em 2020, eu acho que o mundo passou por um trauma, né? Foi pego de surpresa aí com a pandemia. E nós aqui, como empresa de capital nacional, a gente ficou assim totalmente pego por uma situação que embaralhou o jogo. E o mercado ficou uma loucura. E como que qual que seria a nossa ação como empresa para poder manter o nosso cliente, para atrair novos clientes e não perder esses nossos clientes que nós já estamos aqui, ou seja, manter, né? Nós assumimos uma área de inovação dentro da empresa e desenhamos o Postal Green, que é uma unidade de negócio que falou de 2 temas que nós colocamos dentro do nosso negócio
para blindar os nossos clientes e levar soluções para as necessidades que os nossos clientes também tinham para essa atividade de gestão de material promocional. Uma era a economia circular, ou seja, a logística reversa do material. Desculpa, pessoal. Ou seja, todo o material que é produzido em nome desses nossos clientes, ele vai para a rua, vai para o campo, vai para o ponto de venda, e depois, o que é feito com ele? Como que é descartado? Então, a gente tinha aí um desafio de trazer esse material para devolver para São Paulo para poder fazer um descarte sustentável. E isso daí se tornava inviável, uma vez que a gente se deparava com situações muito complexas fiscalmente e também de trânsito, porque você tinha que trazer esse material e a logística reversa, o transporte encarecia demais. Então, a gente se deparou com isso. E o impacto causado pelo transporte, que isso daí também era uma demanda que o nosso cliente já vinha falando. E como que a gente vai tratar isso? Todo esse impacto de trânsito. Então, a BMW nos assessorou muito para fazer isso. Então, eu vou falar um pouquinho só, rapidamente, de como nós estruturamos esse projeto de economia circular, que tem como objetivo transformar materiais obsoletos em insumos para a produção de novos materiais. Então, nós criamos, ao longo de 2020 e 2021, uma rede para poder fazer com que a gente recolhesse esse material, tratasse localmente, conseguisse transitar com esses materiais sem ter nenhuma exposição fiscal do nosso cliente e da nossa empresa, e depois fazer com que esses pontos, né, distribuídos em todo o nosso país, transformasse esses materiais em matéria-prima reciclada para voltar para a economia em forma de materiais para a produção de novos enxovais. Então, a gente conseguiu criar essa rede ao longo de 2020 e 2021. Aqui são as etapas que passam pelo processo, né? Então, a gente tem a etapa número 1, que é coleta, através de um documento hoje legal, emitido pela CETESB, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Nós temos o hub, que é o ponto lá na região, que eu não tenha que trazer esse material para São Paulo, que ele faz todo o desmembramento desses materiais e já comprovam através de documentações. E aí ele faz a destinação lá na própria localidade. Então, eu não preciso trazer para São Paulo mais, eu faço essa destinação e aí eu faço toda a consolidação numa última etapa e gero um laudo de toda essa operação. E, por fim, eu emito o selo do crédito de carbono, que é fornecido pela BMW. Aqui são os documentos oficiais que nós emitimos, né? O Manifesto de Transporte de Resíduos, e aqui um certificado de destinação final. E aí entra a compensação de CO2, onde a BMW nos trouxe toda a parte legal de como fazer. Como o Carlos disse agora, muito se fala aí de fazer compensação do transporte e etc., e outras operações que dizem que fazem a compensação, mas isso daí a gente vê que o mercado é um greenwash, tem muito disso. E a BMW trouxe para nós toda a segurança e as credenciais de como fazer e a validação do nosso cliente. Então, nós trabalhamos em duas frentes, levando para o mercado essa solução, e aí nós se deparamos por vários questionamentos e a BMW nos assessorou em muitos deles, fazendo reuniões com os nossos clientes e nos dando material comprovando que é seguro fazer essa operação. E o nosso primeiro cliente, o pioneiro, foi a BIC, que é uma empresa francesa que está no Brasil já há muitos anos, e assumiu essa operação, e hoje ela traz para dentro da sua operação, não sai nada sem o selo do Tesouro Verde. Ou seja, todo o transporte ocasionado, né, das operações deles, ele já sai com a compensação. E esse é o selo que nós embarcamos, tanto na BIC. E a BIC, como ela foi pioneira,
E a Natura é um grande cliente nosso aqui. Nós fizemos um benchmark entre BIC e BMW, porque a BIC queria, a Natura, perdão, a Natura queria ouvir da BIC como que ela trouxe para dentro da sua operação essa solução e como foi bem sucedida. Então, foi um jogo muito bacana e a BIC hoje é a nossa cliente e assídua aí nessa operação de compensação para todo o transporte, e a Natura também já vem fazendo em grande parte das suas operações. E aqui é o documento que é emitido para o cliente quando nós geramos a operação de transporte e compensado aí pelo selo do Tesouro Verde. Gente, assim, não queria me estender muito e não roubar a cena aí, mas era isso, a gente queria mostrar um pouco de como a Postal trouxe para dentro de casa essa solução, como que nós embalamos e como que nós estamos nos reportando ao mercado. Muito obrigado a todos aí, bom dia. Márcio, Obrigado. quer falar, Carlos? Vai lá, Jean. Agradecer, então, aos expositores, Carlos, Maria, Márcio, excelentes palestras. Eu acho que a gente teve uma visão bem holística aí do que o mercado está praticando, né? Interessante perceber que iniciativas cada vez mais têm surgido em prol, né, da agenda da ESG, como eu falei, do combate à emergência climática, né? Eu tenho participado de algumas outras iniciativas, liderado algumas, sobretudo aquelas que se utilizam de tecnologias em prol do meio ambiente. Então, a gente viu aí, tanto na BMW como na Postal, o uso do blockchain. O blockchain é uma tecnologia que traz uma rastreabilidade muito interessante para fins de entender se o crédito tem uma origem lícita, inclusive, né? Então, algumas startups como Climatex, né, Greentex, SGTex têm surgido para trazer, né, esses novos ares. Então, eu acho que é um movimento que não tem mais volta. A gente não é aquela onda, né, que a gente entende que ela tem começo, meio e fim. A gente está aqui, ó, subindo a colina, né? Enfim, é um movimento que não tem mais volta, como eu falei. Então, eu acho que todas as iniciativas, eu tenho que trazer essa fala aqui como um bom advogado que sou, tem que ser lastreadas legalmente, né? Então, eu costumo dizer que hoje no mercado tem 3 níveis de empresas sustentáveis. Primeiro, aquelas que cumprem um requisito legal, né? Então, elas não fazem nada além do que a lei determina. A gente tem o segundo nível, que são as empresas que se beneficiam desse valor, né? Então, elas querem agregar valor ao seu produto ou serviço, então elas fazem um marketing verde. E aí tem que tomar muito cuidado para esse marketing não ser um greenwash. E tem um terceiro nível de empresa que já mais madura, que ela tem um squad, né? Ela tem um comitê interno de sustentabilidade, que ela tem como um valor transversal da empresa. Então, todas as áreas da empresa participam e decidem tendo o ESG, ou sustentabilidade, como um valor essencial. Então, todo mundo que está aqui e quer começar a implementar essa empresa, eu sempre sugiro, olha, primeiro, esteja em compliance ambiental, faça uma due diligence, entenda qual o seu cenário de atuação, entenda quais são as leis incidentes ao seu negócio. Por quê? Quando a gente fala em agenda ESG, a gente está falando em uma agenda de mitigação de risco, né? Riscos operacionais, riscos comerciais, riscos financeiros, reputacionais. Então, antes de você sair falando que você é uma empresa ESG, primeiro, certifica-se que você está cumprindo toda a legislação.
né? Então, entenda qual é a legislação aplicável ao seu negócio, cumpra e depois você vai implementando a agenda SG, que hoje é uma agenda voluntária, apesar de ter alguns isolados regulamentações nesse sentido, né? Hoje a gente tem agências regulatórias aí como CVM aqui no Brasil, Banco Central implementando alguns normativos. Então, eu deixo aqui também à disposição, já encerrando e abrindo para perguntas e participação aí da nossa audiência. Deixo aqui à disposição minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Os participantes aqui também, se quiserem expor, né, Maria, Márcio, Carlos, onde vocês podem ser achados aí na rede social, se tiver alguma dúvida complementar aí após o evento, né? Então, no meu, vocês podem me achar no LinkedIn e no Instagram, fico à disposição aí de todo mundo. Ok, Jean. Eu também facilmente sou encontrado aí no LinkedIn e realmente o caso, Márcio, agradeço aí a sua apresentação, bastante didática, né? Mostrando aí também do início ao fim da operação para que a gente possa entender quando a gente recebe um material aqui em casa, né? Ou no caso aí os promotores, a gente sabe que até aquela última milha ela já foi compensada. Isso é bastante importante, até um exemplo prático para que as pessoas entendam como é que isso pode ser aplicado em cada um dos negócios. Fico também à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta no chat ou levantar a mão aí. Fico à disposição. Tereza, quer complementar alguma palavra que ficou faltando? Sim. Muito bem colocado aí pelo Jean, a questão da necessidade realmente do compliance e tudo. E o que a gente coloca é exatamente isso. Essa é a nossa proposta, trazer aí a plataforma Tesouro Verde, que já é uma realidade, né? E esse acesso para que todas, a exemplo da Postal Log, coloquem em suas operações, né? Toda esse coeficiente aí da preocupação da empresa em gerar externalidade positiva. Então, essa é a nossa proposta de fazer com as empresas, né? Dando essa segurança de uma prática. É óbvio que a prática ESG tem vários fatores, isto é uma prática, ou seja, o engajamento na conservação da natureza. E fica aí o convite a todos de conhecerem o BMV, né? E essa nossa proposta que a gente traz aí ao mercado é um trabalho aí de 15 anos, com ciência aplicada, com toda a regulação, todo o suporte legal, e nós estamos aí para construir com os segmentos, de uma forma geral, uma solução, exemplo aí da cadeia da Postal Log aí, que tem sido um case de muito sucesso, exatamente pelo engajamento aí do Márcio e tudo. E muito obrigada aí, Carlos, pela mediação, pela condição, pela estruturação aí junto com a Câmara dessa oportunidade da gente trazer aí o nosso BMV, né, Carlos? Sim, Tereza. Você sempre, cada vez que eu escuto você, como o Márcio bem disse, a gente aprende mais um pouquinho, né, Márcio? É uma riqueza de detalhamento que, eu falando em nome da Postal, eu agradeço muito por nos tirar de dentro de uma caixa que é o nosso universo, né? A gente vive falando há 20 anos desse nosso ecossistema, que ele é muito rico também, mas é tão bom quando a gente embarca numa causa tão nobre como essa, que é cuidar do que é nosso, cuidar do maior patrimônio que nós temos, que é o meio ambiente, cuidar das nossas florestas e levar para o mundo tudo isso, né? É muito bom, né, a gente poder participar e embarcar nisso, começar a se aprofundar. E aí é aquele elogio que eu não me canso de falar. Quando eu ouço a Maria Tereza falar com toda essa paixão sobre essa iniciativa, a gente vê que a gente tem
como ir muito além e mostrar para o mundo que a gente tem muito que contribuir, né? Então, fica aqui o meu contato também, o Carlos pode compartilhar com todos aí os meus contatos, a apresentação, e eu fico sempre à disposição de todos vocês aí para qualquer necessidade. Muito obrigado, viu? Ok, Márcio. Jean, será que temos alguma pergunta aí, por enquanto? Antes de encerrar aqui, né, a gente gostaria de abrir aí para perguntas, né, da nossa audiência. Fiquem super à vontade aí de abrir a câmera, o microfone, fazer uma pergunta direta. Ou, caso estejam acanhados, podem escrever também no chat e eu transmito aqui ao participante. Mas, de todo modo, é muito interessante ver que hoje a casa está cheia, né? 38 participantes. É até interessante a gente ponderar aqui, né? A gente estava discutindo se fazia evento online ou evento presencial, e o evento online sempre abarca um maior número de gente, né? E a gente atinge também outros estados, então é sempre interessante manter esse fluxo. Aqui pela Câmara, a gente vai estar sempre fazendo eventos todo ano, né? Aqui no Comitê de Sustentabilidade, esse é o terceiro no ano. A gente abriu o ano com o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, aí esse foi presencial. Então, quem pôde participar trouxe aí algumas dúvidas sobre licenciamento ambiental federal. A gente também teve no início do ano um evento sobre diversidade. Então, a gente trouxe aqui questões sobre etarismo, racismo, diversidade de gênero. Então, a gente pôde também contribuir com um importante item da pauta SG, né? Do S. Enfim, então, deixo aqui o espaço aberto. Acho que até o momento ninguém colocou nada no chat. Temos duas perguntas aí, Jean. O primeiro, Sandro, que levantou, na sequência, a Maria Eugênia. Por favor. Perfeito. Ok, Sandro, a palavra é sua. Carlos, eu quero agradecer o convite, obrigado pela oportunidade de ouvir mais uma vez a encantadora Maria Tereza, que nos encanta a cada apresentação que faz. A minha pergunta vai para o Márcio, da Postalog. Márcio, você comentou que hoje vocês têm um produto embarcado, você está praticando em duas empresas, né, que seria a BIC e a Natura. Na carteira que você tem de clientes, como é que está esse assunto? Como é que as empresas estão enxergando esse assunto de você fazer a certificação de compensação? Como é que está esse mercado em cima dessa sua carteira? Porque esse movimento ele é muito importante para que as empresas tomem consciência e que empresas como a sua, parabenizar o seu trabalho por estar fazendo esse processo, mas como que você está enxergando a oportunidade das empresas entender a importância dessa compensação? Olha, Sandro, muito pertinente essa pergunta e é uma pergunta que nós fazemos aqui dentro também. É muito bacana, né? Quando a gente elaborou esse produto, né? Essa solução para o mercado, a gente tem aí uma missão muito dura de mostrar com toda a propriedade que a Maria Tereza, né? Que a BMW nos traz aí de riqueza de detalhes, e a gente traduzir isso daí para o nosso cliente. Mas o cliente ele está vendo isso daí como uma baita solução para o impacto causado. Mas a gente se depara ainda com um movimento de mercado que é aquele lá, ninguém está fazendo ainda, ninguém está fazendo, ninguém está praticando. E é um movimento um pouco mais moroso. Mas a partir do momento que uma empresa como Natura, uma empresa como BIC começam a trazer isso, e aí ela começa a ganhar corpo. Então, a gente já vem sido solicitado pelos nossos clientes em várias ocasiões de falar sobre. Então, como é uma coisa muito nova ainda, a gente sabe que tem esse movimento represado, mas ainda não tem esse movimento
sendo executado. Mas a gente vê que isso daí, num curto espaço de tempo, ele vai se repercutir dentro de todos os nossos clientes. A gente já vem falando com todos eles e todos eles já dão aqueles sinais de que vão adotar. Então, eu vejo um sinal muito positivo de ingresso dessa solução para toda a nossa carteira e para clientes que estamos ainda em fase de prospecção e de novas contratações. Ok, obrigado, Sandro, pela pergunta. Nós tínhamos a Maria Eugênia, que tinha levantado a mão. Só antes de passar a palavra, temos mais 2 inscritos, coincidentemente 2, Ricardo, só aguardem um minutinho. Maria Eugênia, por favor. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. É muito interessante e é muito bom a gente perceber que existe realmente esse movimento, né, do mercado para essa aceitação, embora seja algo muito novo ainda para nós, né? Bom, o Sandro fez uma pergunta que eu ia fazer e já tive a resposta, mas eu gostaria de ver com o Márcio aí também como é que fica a questão da área do social, né? Porque para a gente fechar esse ciclo da CPR, você tem que ter uma destinação, algum projeto social. Como é que vocês estão desenvolvendo isso dentro da Postal ou dentro da Natura? A gente percebe, porque inclusive eles colocam isso em marketing, né? Mas como é que vocês estão trabalhando isso? Porque eu acho que é algo que também impacta muito, né? 100%. Se não houver o social, você não consegue fechar o ciclo da CPR. Exatamente. A gente já tem ações também em andamento aqui, né? Nós temos uma área, né? Todo o nosso marketing, nossa área de qualidade, nossa área técnica, vem desenvolvendo ações em conjunto com as ações de sustentabilidade. Então, a gente fala inicialmente do meio ambiente, mas a gente tem que tratar de governança, sim, e a Maria Tereza, ela acho que quer complementar alguma coisa aqui. Mas a Postal, ela vem trabalhando, sim, para ter essas ações em conjunto, tá? Então, a gente traz hoje essa solução inicial, mas aí com a BMW a gente vem trazendo para dentro de casa todas essas ações também de governança. Maria Tereza, pode falar. Obrigado. Isso. Maria Eugênia, eu gostaria de complementar aí, Carlos, a Maria Eugênia, a pergunta dela é fantástica mesmo, e isso é que nós trouxemos essa facilidade para a empresa também, porque quando ela adquire a UCS, a Unidade de Crédito e Sustentabilidade, ele está gerando renda a produtores rurais, gerando renda e empregos às regiões, porque quando ele adquire um UCS, ele está adquirindo de uma região onde existe uma associação de proprietários de área, de produtores rurais pequenos, médios, grandes, que estão dedicados àquilo. Então, a própria UCS já traz esse fator de investimento. Quando a empresa incorpora, adquire a UCS na equivalência do que ela impacta, ela está inserindo já essa remuneração no caso de produtores. E quanto à questão de governança, todos esses marcos regulatórios, todas essas certificações, a própria blockchain, traz um processo vinculado a este impacto que a empresa gera, à ação que ela está por investir na UCS. Quando ela investe na UCS, ela embarca todos esses critérios, uma parte desses critérios todos para ela. Por quê? Porque ela compra um produto que remunera, que elimina distorções regionais, que gera emprego, que gera renda e dessa forma, também com todo o amparo regulatório. E, além disso, de uma governança da ação da empresa, porque isso é certificado. Vem uma SGS, uma das maiores autoridades de certificação no mundo, ela vem e atesta que ela cumpriu aquele determinado, ela investiu em equivalência, né? Então, isso aí, o fato de usar essa facilidade que a gente procurou trazer com a UCS, ela trazer o pacote completo para a empresa, não é simplesmente comprar um papel,
ela está investindo na CPR Verde, por isso que a UCS passa pela certificação e o compliance da B3, e auditado naturalmente pela SGS. Obrigado, Maria Tereza. Vamos ao Ricardo Neander, por favor, depois para o Ricardo Mirenbaum. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pelo convite. Eu conheço o Carlos há alguns meses e é sempre um prazer. E toda vez que ele fala da BMV, fala com muita paixão. Eu trabalho, como eu botei no meu nome, eu trabalho na Baker Tilly. Aqui nós somos consultores, auditores, administradores, contadores, economistas. Então, a gente, quando trata o tema ESG, a nossa inclinação é sempre mais para o financeiro. Então, dentro da jornada ESG, a gente é meio limitado no sentido de não conseguir alcançar o ambiental. Minha pergunta, então, vai para Maria Tereza. Eu quero saber assim, a BMV, ela vem, você falou que ela oferece uma solução completa. Quando eu analiso uma jornada ESG, você acha que a BMV também pode ajudar nas outras fases da jornada ESG? Porque aqui nós somos demandados por clientes e normalmente eles querem alguém que faça uma solução completa, tá? Sim, ela sendo da Baker Tilly, naturalmente, a gente tem uma admiração pela Baker Tilly, inclusive vocês estão fazendo um trabalho para nós, em cima da auditoria para nós. Muito interessante a sua pergunta. Ela ajuda sim, por isso que a gente fala no balanço ambiental, que você viu que é a partir de 2023, né? E mesmo por estar aderente aí ao próprio IFRS, né? Que hoje alinhado tem que estar da contabilidade. Então, ele ajuda a empresa. Por exemplo, se o principal fator que ela registra lá é um passivo contingente, seja lá de emissão, seja lá ou seja, até fator social, que já houve casos de empresas que utilizaram isso, né? Quando ele adquire a UCS, ele gera todos aqueles fatores, aqueles ativos que vão compor ali. Então, ele está gerando excedente, garantindo X de fauna, X de flora. Então, numericamente, isso é explícito pela UCS. Quando vem a certificação, está falando, olha, você produziu tanto de ciclagem de água, evitou tanto de emissão de carbono, habitat de fauna, enfim, aqueles 27 serviços ecossistêmicos, sim, além da geração de renda, são expressos numericamente, não só qualitativamente, como numericamente. Então, o que acontece? Para uma avaliação de auditoria, isso está assegurado, certificado e auditado e um instrumento que dá segurança para uma avaliação até de vocês do balanço ambiental. Tá? Então, ele gera superávit quando a gente fala, olha, eu estou compensando um passivo de emissão, mas eu estou gerando ciclagem de água, renda para a família e tudo. Isso fica explícito no balanço socioambiental dela, nos relatórios dela. Os KPIs delas, naturalmente, são impactados positivamente. O Carlos ressaltou comigo, numa das apresentações dele, isso exatamente que você está falando, que é a diferença entre o crédito de floresta e o crédito de carbono. No caso do crédito de floresta, que é o de vocês, ele contempla fauna e recursos hídricos mais até do que no mercado de carbono, no mercado regulado. Eu sei que no mercado regulado a gente fala de acordos diplomáticos. E esse mercado voluntário, o acordo é entre quem compra e quem vende, ponto, acabou. Essa é a nossa visão aqui. E lembrando também que agora nos balanços, a gente pode lançar os ativos ambientais, a partir do ano passado. Então, essa é uma informação para esse ambiente de trabalho aqui, é pivotal para que a gente embarque nesse caminho. Estou de mãos dadas com o Carlos aqui no Espírito Santo, a gente está tentando, né, Carlos, abrir algumas portas, né? Obrigado pela atenção de todos. Tá? Obrigado, Ricardo. Muito boa pergunta. Obrigado, Ricardo. Ricardo, o outro Ricardo, por favor. Bom dia a todos. Parabéns, Jean, pela iniciativa. Na verdade, queria me apresentar. Sou Ricardo Mirenbaum, sou diretor de Relações Governamentais da Câmara, né? Além disso, eu sou presidente
do Instituto Carioca, né, de Culturas Indígenas, e queria me colocar à disposição de todos, né? A gente vem fazendo trabalho para levar qualidade de vida para os povos isolados na Amazônia, né? Hoje a gente trabalha principalmente na área do Vale do Javari, né? Com os povos marubos, né? Corubos e outras etnias, principalmente povos isolados. Então a gente está levando basicamente hoje internet, água potável, algumas até parcerias com a própria Câmara, né? Com soluções hoje de Israel, né? E queria me colocar à disposição, né? A gente tem entrada com todas as lideranças hoje, não só no Vale, mas em várias etnias, né? A gente tem tanto o Instituto, né? Que está aqui no Rio de Janeiro, né? O Instituto Carioca, como a gente também tem uma empresa que é a Navi, que, como eu falei, leva soluções, né? A gente tem parcerias tanto com o governo, como empresas que a gente também está acelerando algumas ONGs que estão precisando também. A gente tem ajudado várias associações também na Amazônia. Agora a gente também está entrando na área lá do Jalapão também, no Tocantins, e também na Bahia, também com algumas outras etnias. Então, eu queria me colocar à disposição, quem quiser conversar, trocar alguma ideia, entrar nessas regiões. Acho que a gente tem, como eles falam lá, um oceano verde de possibilidades, né? Então, eu e a minha sócia, né, a Flora, a gente tem já alguns anos já de contato já com todas as lideranças, né? O maior ativo que a gente tem que essas lideranças nos coloca como a voz dele aqui no Sudeste, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de trabalhar todo tipo de solução. Então, é isso, pessoal. Quem quiser trocar alguma ideia, saber um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve, a gente está à disposição aí para trocar alguma ideia aí e pensar nessas soluções aí. Parabéns aí pelo debate aí, pela conversa. Obrigado, Ricardo. Eu coloquei no chat o meu LinkedIn, aguardo o seu contato para a gente conhecer mais profundamente aí os teus projetos, tá bom? Agora passo a palavra para o Paulo, aí, que também está com a mão levantada. Aí. Por favor, Paulo. Bom dia para todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar aí as exposições tanto da Maria Tereza quanto do Márcio, né, que foram muito interessantes. Eu acho que traz essa perspectiva de um caminho que talvez ainda não esteja muito claro para a maior parte das organizações, mas me parece um caminho que faz muito sentido. Eu sou consultor, trabalho na área de sustentabilidade há quase 25 anos já, tenho uma empresa de consultoria, e acho que a iniciativa ela é bem interessante. Aí eu tenho só algumas dúvidas. Eu acho que todo esse volume absurdo de conhecimento que está conectado certamente não seria possível expor aqui hoje. Eu tenho certeza que para poder trazer essa síntese que foi trazida aqui, tem muito mais conhecimento envolvido por trás disso, certamente. E aí algumas dúvidas. Uma primeira, Maria Tereza, em relação a essa área que vocês têm hoje, né? Vocês têm uma área onde vocês executam esse trabalho de conservação. Vocês têm hoje mensurado qual que é o montante limite que vocês têm de compensação que pode ser transacionado a partir dessa área que vocês têm? Eu digo assim, se surgir um volume grande de demanda para vocês, até que quantidade de carbono, por exemplo, vocês conseguiriam transacionar dentro da área que vocês têm hoje já conservada? Desculpa, Maria Tereza, deixa eu responder. Paulo, normalmente, quando você vai a um banco, você não pergunta para o banco quanto que o banco tem para emprestar. O banco pergunta quanto você precisa. Então, antes da Maria Tereza responder, eu vou perguntar o que você está precisando. Não, diretamente eu não estou precisando, não. Eu quero saber, assim, porque existe uma questão que vocês estão trazendo de oferta. Assim, toda oferta tem um limite, né? Eu queria entender, assim, se houver um volume grande de interessados em querer comprar esses créditos, qual é o limite que vocês têm hoje para transacionar de carbono? É isso que eu queria entender, porque, de repente, você tem uma demanda que é você tem uma oferta de 1 milhão de carbono estocado, aí você vai ter uma demanda de 2 milhões, como estimular isso sem que isso não seja um restritor para vocês depois? Isso que eu queria entender, o tamanho desse mercado, vamos chamar, que vocês têm próprio aí dentro dessa área que vocês já conservam, né?
Olha só, assim, complementando até que o Carlos colocou, o que acontece? A gente tem, assim, uma demanda, a demanda pelo nosso trabalho é sempre crescente, constantemente há pessoas com áreas procurando, mas a gente tem todo mapeado o potencial do Brasil, no caso, a gente já está até aplicando também lá na Sardenha, já está indo para a Europa também, tá? Mas aqui no Brasil tem um problema muito grave, que é a situação fundiária, que para você emitir um título, a CPR verde, tem que ter uma regularidade aí fundiária e tudo mais. O Brasil, assim, eu vou te dar um número que é o potencial, tá? Assim, que a gente já tem uma análise bem profunda sobre isso aí. O Brasil, com terras com potencial de geração que são regulares, somente 10% das áreas do Brasil seriam passíveis de florestas, seriam passíveis de originar. Isso nós estamos falando de uma média, de um potencial de gerar 9 bilhões safras ano. Lembrando que a gente produz safras ano, né? Então, você manteve aquela floresta viva, então ela produziu aquele serviço ecossistêmico. Então, o Brasil tem condição de fornecer 9 bilhões de unidades de crédito de sustentabilidade ano, tá? Então, quer dizer, uma vez que vá regularizando, esse próprio é um mecanismo até de regularizar áreas, né? Quando você faz pelo pagamento de serviço ambiental, que já é uma iniciativa interessante, por exemplo, o Amapá, ele está destinando parte do recurso das florestas dele para regularizar mais áreas. Então, vai ser um crescimento orgânico. Então, hoje, problemas de oferta nisso aí é muito mais da situação fundiária. Então, tranquilo isso aí, como se diz, o patrimônio natural é o limite, né? Mas não de aplicação nossa, a gente tem todo um know-how, uma estrutura para originar isso aí. Então, o nosso ciclo é muito curto de produção, né? Então, o mercado pode vir, nós temos condição de atender. E aí, uma pergunta complementar, eu acho que isso, para mim, talvez seja o grande desafio dessa agenda da sustentabilidade, agora com a pauta ESG também, assim, como que a gente conecta, né, atributos ambientais, sociais com valor econômico, né? E aí, eu não sei se você já tem alguma forma de mensurar, né, esses outros atributos ambientais acoplados ao projeto, independente do carbono, que hoje talvez seja até mais fácil, porque você tem referenciais aí de valoração de carbono e tudo mais. Mas para esses outros atributos ambientais, como ciclagem de nutrientes, produção de água, que vocês já citaram aí, vocês têm já algum trabalho, algum estudo que ajude eu digo isso porque muitas empresas têm talvez demandas específicas, uma empresa que consome muita água, talvez tenha uma pegada interessante, quero entender qual é o impacto na questão de produção hídrica quando eu investir nisso. E aí vocês têm como, ou já tem metodologia para valorar alguns desses ativos ambientais nessas outras perspectivas, além do carbono? Esse é o diferencial da nossa metodologia, que o foco nosso, carbono, compensação de carbono em si, não é o nosso foco. O nosso foco é realmente esse vínculo. Então, a gente, a partir do diagnóstico que a gente faz, da identificação de fauna, flora e mesmo da manutenção, aquele arranjo de carbono na área a gente metrifica e por isso que a empresa tem esse diferencial. Quando ela é certificada, falou, adquirir XUCS, ela vai estar na certificação dela falando, olha, ela investiu na ciclagem de tantos metros cúbicos de água, manteve tanto de solo, tanto disso. Então, tem toda uma especificação que faz, por isso que a gente mostra nos balanços que ela está evidenciando muito mais. Como você bem colocou, tem empresa que o principal uso de recurso natural, ou impacto de recurso natural, nem é emissão. A maioria nem é emissão. O grave é como você bem colocou, até a água. Olha o desequilíbrio de habitat de fauna. Então, quer dizer, tem a segurança alimentar comprometida. E, principalmente, se levar para micro e pequenos produtores essa renda, aí até isso fala, olha,
você está patrocinando diante desse núcleo, até viabilizando a produção de tantas toneladas de alimento. Você está viabilizando a produção em tal área de alimentos, tá? Então, esse é o diferencial que a gente traz, essa possibilidade de aferir essa quantificação de benefícios. Tá? Então, de mostrar KPIs pela aquisição dessa commodity rural. Perfeito. Obrigado pela resposta. Tem uma pergunta, obrigado, Paulo. Tem uma pergunta, Maria Tereza, da Marilda. Ela fala como que o pequeno e médio produtor rural pode ou é agregado nessa proposta da BMV e como ele é convidado e como tem sido a aceitação? Olha, como a gente parte sempre com esse objetivo do social, né, que o diferencial é exatamente esse, a gente forma grupos de produtores rurais. Então, no mínimo 20, tem todo um critério de elegibilidade. Então, no mínimo 20 produtores num raio de 200 quilômetros para dar viabilidade, porque a UCS ela tem toda uma forma de financiar, ela é distribuída de forma a financiar não só o pequeno produtor, mas como o investimento coletivo na região que o pequeno produtor participa. Então, o pequeno produtor, ele adere ao programa naturalmente, né? Submete a área dele, a gente identifica se tem uma formação, se já tem um grupo, ou se é elegível criar na região aquele núcleo, né, de produtores rurais, e o nosso foco é exatamente o micro pequeno produtor rural, né? Só que a gente traz o grande também, porque o grande dá viabilidade econômica na formação do grupo. Então, é procurar entrar em contato, e aí o nosso pessoal entra em contato e já informa se, olha, tem núcleo já formado ou se vai em formação. Então, fica na base de dados e aí a gente vai mantendo. Agora, se o grupo, se os produtores rurais pequenos já se organizam em grupo e já aparecem em grupo para nós, é total interesse nosso de formar de aplicar essa certificação para esse produto, tá? Então, o micro pequeno é a mesma coisa do grande produtor. É procurar entrar em contato e nós o informamos aí, colocamos na base de dados quando a gente estiver formando o grupo naquela região. Se não tiver já um grupo formado, a gente traz toda essa facilidade, toda essa orientação para o produtor rural. Obrigado, Maria Tereza. Acho que conseguimos aí atender aí as várias perguntas bastante inteligentes, interessantes e apropriadas aí para o momento e as suas explicações sempre positivas. Jean, eu passo a bola para você, acho que já estamos aí na reta final e acredito que cumprimos aí o nosso objetivo de trazer informação de qualidade, confiável para os membros aí da Câmara Brasil-Israel e para o mercado em geral. Obrigado, Carlos. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Márcio Souza, por trazer o conhecimento de vocês. Mais um evento incrível, né, do Comitê de Sustentabilidade, como falei. Eu acho que a ideia é sempre trazer eventos que possam trazer luz e conhecimento, né, para iniciativas que estão sendo colocadas no mercado. E é sempre bom trazer uma compreensão final, né? A gente tem uma legislação hoje, uma legislação ambiental que engessa, né? É uma legislação super protetiva, né? Então a gente tem um Código Florestal aí que traz uma área de preservação permanente, reserva legal, onde na área de preservação permanente você tem pouquíssimas hipóteses de intervenção, né? Enquanto na reserva legal você tem uma possibilidade de rentabilizar através de atividade. Por outro lado, você traz uma lei, né, de pagamento de serviços ambientais, onde você traz a possibilidade para um produtor rural rentabilizar através da floresta em pé. Então, é sempre interessante a gente
entender que a floresta em pé, né, esse termo lato sensu, como aqui acho que a Maria Tereza também trouxe essa colocação, ela é de difícil valoração, né? Ela é difícil, mas não impossível valoração. Então, mantê-la em pé, né, através dos serviços ecossistêmicos, você movimenta a economia, né? Você tem ali bilhões de reais envolvidos através do serviço ecossistêmico, através da utilização da biodiversidade. Então, o papel, né, da legislação é acompanhar essa movimentação do mercado. Eu tenho visto que sim, tem sido acompanhada. E como eu falei, novas startups, o mercado financeiro, né, as empresas, o mundo corporativo também tem trazido inovações, disrupções para esse mercado. Então, eu fico imensamente feliz de participar desse movimento, né? Então, agradeço novamente ao Carlos, a Maria e o Márcio por estarem aqui, disponibilizarem seu tempo para compartilhar esse conhecimento. Também agradeço a nossa audiência que dedicou parte do seu tempo aqui para nos ouvir. Agradeço a Carminha e a Henriette pela organização do evento, como sempre, muito exitoso. E, enfim, ficamos à disposição. Acompanhe a Cambici também nas redes sociais, novidades, outras verticais, né, com outros temas super interessantes. Enfim, excelente final de manhã para todos, excelente dia e excelente semana. Tchau, pessoal.